Olá, pessoal. Aqui é o professor Washington Soares e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a cultura na Idade Média. Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que saber quando fala de cultura na Idade Média é desconstruir aquele conceito de que a Idade Média teria sido a Idade das Trevas, tá bom? Esse é um conceito que foi construído pelo Renascentismo, né? Continuou pelo Iluminismo e atravessou o século XIX, chegando até o século XX, em que os historiadores começaram a estudar mais, né, o porquê desse conceito, a verificar. Então, a gente vai ver que a historiografia do século XX, ela já abandonou essa expressão Idade das Trevas por um motivo muito simples. A produção durante a Idade Média, ela seguiu, tá bom? A gente sabe que a produção da Idade Média ela está voltada para questões religiosas, né? A filosofia ela está intimamente ligada a questões religiosas, né? Ao que a gente chamaria de hoje de teologia. Então, a filosofia ela serve como instrumento de estudo para as próprias questões religiosas, para as próprias perguntas que o cristianismo católico impõe aos seus pensadores, né? E é importante lembrar que a filosofia ela também estabelece um diálogo bastante interessante tanto com a cultura judaica quanto com a cultura islâmica desse mesmo período. Entretanto, a gente vai ficar aqui na Idade Média da Europa, mais especificamente do cristianismo católico, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é o que a gente vai ver, pessoal. A gente tem que descobrir, tem que chegar no final dessa aula sabendo o seguinte: a Igreja Católica, ela foi o ponto central de produção cultural durante a Idade Média, tá bom? Então, toda a produção cultural ela estava envolta no discurso religioso e voltada para o discurso religioso, para a própria religião. Então, aqui a gente vê que a Igreja Católica, né, põe aquela visão de mundo que a gente chama normalmente de teocêntrica, ou seja, em que Deus ele está no centro do universo e, portanto, toda a vida se volta para ele, né? Seja do comportamento moral diário até a produção artística. É importante a gente lembrar que durante a Idade Média não há uma unidade política. Os reinos eles vêm e vão por conta do feudalismo, né? A gente vê que esses reinos eles são instáveis do ponto de vista político. A descentralização é a grande característica política desse momento, né? Só a gente lembrar do feudalismo enquanto organização política. Então, por falta da unidade política, a gente vai ver que a Igreja Católica promove uma unidade cultural. Então, seja do leste europeu, né, a região que hoje chamaríamos de Alemanha, Polônia, até o que hoje é a Inglaterra, a Irlanda, o cristianismo católico ele oferece uma base cultural. Então, esse mesmo sujeito da Polônia, confrontado com o sujeito lá de Portugal, apesar das suas particularidades culturais, eles são cristãos. Tanto que nesse período não se fala em Europa, se fala em cristandade, né? Cristandade enquanto a comunidade cristã. E aí tanto faz se o sujeito é polonês ou se ele é português, tá bom? Então, dentro desse cenário, a gente vê que a cultura, enquanto fenômeno social, ela é complexa também. Então, a gente pode destacar de forma muito simples três vertentes culturais, digamos assim. A cultura eclesiástica, essa mais sofisticada, voltada para questões especificamente religiosas, né? A produção cultural de filósofos, a produção cultural de pensadores cristãos, né? A arte cristã, os monges copistas. Então, toda essa cultura eclesiástica, ela é o que a gente chamaria de uma cultura superior no sentido do andar, pensemos em arquitetura, não superior no sentido de qualidade. Mas ela está, sim, ó, pairando acima da sociedade. E por que ela está pairando acima da sociedade? Porque ela não é acessada pela maioria das pessoas. Né? Estamos em um período em que a minoria absoluta da população sabe ler e escrever. Né? Lembrando ainda que quem tem acesso aos textos religiosos são somente os religiosos. Então, essa produção cultural
altamente sofisticada, na verdade, ela é produzida e consumida por poucas pessoas. Em contrapartida, a cultura popular, ela ainda guarda resquícios do paganismo, né? Esse período anterior ao cristianismo. Por quê, pessoal? O cristianismo ele se impôs de fora para dentro enquanto religião. Então, ele não nasceu de um processo orgânico, foi construído e, ao mesmo tempo, assimilado por essa sociedade. Ele foi imposto de cima para baixo. Uma vez esses grupos cristianizados, eles mantêm ainda práticas que são pagãs, mas que, com o passar do tempo, isso até se apaga, a origem se apaga. A gente pode falar dos ovos de Páscoa, a gente pode falar do carnaval, a gente pode falar de outras práticas culturais locais, né? Portugueses, franceses, espanhóis, etc., que deitam raízes pré-cristãs. A gente pode falar de um fenômeno muito parecido com esse misticismo brasileiro, né? Essa mescla de religião católica com religiões de matriz africana e com religiões de matriz indígena. Então, isso também acontece aqui. Acontece porque quando o cristianismo se impõe de cima para baixo, ele vai se impor sobre uma cultura que já existe. Então, as pessoas não necessariamente deixarão de praticar as suas festas, só que essas festas ganharão contornos diferentes, né? Mas a origem delas continua sendo uma origem pagã. E há uma cultura intermediária, que é essa cultura que a igreja promove para o dia a dia, né? Que regula comportamentos, que institui moral, né? Que organiza a vida cotidiana. Então, essas três esferas, na verdade, elas não estão separadas, né? Principalmente a cultura popular e a cultura intermediária, elas se atravessam. Mesmo a cultura eclesiástica, ela atravessa essas duas aqui, porque, afinal de contas, o que é produzido lá em cima, de algum modo, vem para baixo na sociedade, né? Ainda que seja recebido de uma forma diferente daquela esperada, tá? A arte, nesse momento, ela tem um papel muito importante, que é o papel pedagógico. Nós estamos falando, como eu disse, de uma sociedade analfabeta, essencialmente analfabeta, em que aquela cultura eclesiástica, os livros, os tratados teológicos, filosóficos, eles são acessados por uma minoria absoluta da população. Então, a arte, ela cumpre esse papel de evangelização, ela cumpre o papel pedagógico de educar o fiel, né? Aqui à esquerda a gente vê de cima para baixo, né? Nós vemos a figura central de Jesus, e para baixo a gente vê uma série de personagens igualmente santos. Depois a gente vê personagens ligados à estrutura da Igreja Católica, e à esquerda, né? Parte esquerda mais para baixo, nós vemos o inferno. Então era uma forma de educar, dizendo: olha o que acontece com quem não segue os rumos do cristianismo. Então, essas figuras de medo, essas figuras de proibição, elas também aparecem na arte, né? Claro que não em todos os quadros. A gente vê nessa pintura aqui à direita, né, os ensinamentos religiosos também ligados à questão do papel de Jesus, quem ele era, quem ele não era, o que fez, o que não fez. Então, a gente vê que a arte ela tem um papel muito importante nesse período, né? Principalmente a arte pintada, né? A gente vê que a arte ela também acaba, ainda sem querer, revelando aspectos do poder político, né? Aqui a gente vê à esquerda a coroação de Carlos Magno. À direita, a gente vê que a arte também retrata, né, os períodos, os conflitos, os confrontos, a guerra nesse momento, né? A gente vê um cerco a uma cidade feito por cavaleiros. Então, todos esses aspectos da arte, eles ficam para a gente, né, a ponto da gente poder olhar para eles e dizer: olha, realmente tem, atravessando essa produção artística, tem a matriz religiosa, mas para além da matriz religiosa, a gente vê também relações de poder, né? Relações políticas. Por quê? A Igreja Católica ela é a maior autoridade moral desse período. Então, ela não tem força política, posto que ela não tem um exército.
né? Ela não tem, perdão, ela não tem força militar porque não tem um exército, mas ela tem força política porque ela está diretamente ligada ao exercício do poder, a coroação de um rei, as relações feudovassálicas, todas essas relações passam pela bênção da igreja, porque a igreja ela faz o papel de mantenedora das regras de Deus aqui na Terra. Então, essas decisões importantes, elas de alguma forma passam pela Igreja Católica. Tá? Aqui nós vemos que esse é um período que também é marcado pela intolerância religiosa, mais especificamente com o que a gente vai chamar de heresia. As heresias, pessoal, na prática, elas são linhas de entendimento da religião diferentes. Então, os hereges, eles são cristãos, só que eles têm uma interpretação que diverge da interpretação oficial da Igreja Católica. Como a Igreja Católica detém a hegemonia, ou seja, o poder maior de produzir e de impor cultura, ela não aceita nenhum tipo de concorrência. A concorrência tira o poder dela. Então, a gente vai ver que se a igreja não pode montar um exército, ela pode influenciar os reis a fazer campanhas contra esses hereges, que é o que a gente vê aqui na expulsão dos cátaros da cidade de Carcassonne, na França. Então, o exército francês, né, do rei francês, está expulsando esses hereges. Por quê? Porque eles têm uma interpretação diferente do cristianismo, representam, portanto, uma ameaça à autoridade da Igreja Católica. À esquerda, a gente vê o Tribunal do Santo Ofício, ou, comumente é conhecido também, a Inquisição. Então, a Inquisição ela é responsável por não só ditar o que deve ser ou o que não deve ser praticado em termos religiosos, mas ela também investiga casos, por exemplo, de bruxaria, no caso da Península Ibérica, região Portugal e Espanha, ela vai perseguir os judeus, vai perseguir os cristãos novos, que são os judeus convertidos à força, enfim. Há toda uma máquina de investigação para desestimular qualquer prática religiosa que não seja a prática cristã católica. Então, era muito comum aqui a gente ver à esquerda um auto de fé, né, que é aquela apresentação, digamos assim, da Inquisição, em que nesse auto de fé as pessoas se defendem, né, de supostas acusações, e depois, sendo absolvidas ou não, serão punidas ou não, e de certa forma que isso é um evento, digamos assim, um espetáculo guardado às devidas proporções, porque é uma coisa que se faz em público. Não é? A Inquisição ela funciona para o público, para que as pessoas vejam e, obviamente, não cometam nenhum tipo de desvio do padrão cristão católico. Tá bom? Aqui a gente vê, em termos de cultura eclesiástica e cultura popular, um certo contraponto. Né? O carnaval é uma festa antiga, né? A festa da carne, a festa do corpo, a festa do caos, né? A festa da inversão de papéis, da subversão dessas estruturas sociais. Então, o carnaval ele representa isso. Aqui a gente vê uma pintura, né, do Peter Bruegel, o Velho, que é o combate do carnaval e a quaresma. Então, de certa forma, ele vê aqui, ó, que de um lado ele tá pintando o carnaval, aquela confusão, tá? E do outro lado, né, a gente vê a pintura de questões religiosas, né, da temática religiosa, justamente porque o carnaval antecede a quaresma, né, que é um período religioso de reflexão bastante profunda para os cristãos. Então, a gente vê que, de um lado, está representado, né, a gula, de certa forma, o descontrole, né? E, do outro lado, o jejum, representando o controle sobre as vontades do corpo. Então, a pintura, ainda que possa parecer que não está retratando questões religiosas, sim, ela está tratando questões religiosas, ou seja, está fazendo uma leitura daquele momento, né, do embate entre cultura popular com resquícios pagãos e a cultura eclesiástica voltada exclusivamente para questões da religião católica, tá bom? A pintura ela também representa o cotidiano.
também representa as chamadas três ordens da Idade Média. A primeira e mais acima, o clero, né? Os oratórios, aqueles que rezam, guardam a palavra de Deus. Abaixo deles, os guerreiros, os belatori, aqueles que defendem a palavra cristã, defendem o cristianismo e a cristandade. E abaixo destes, os servos, que na prática trabalham ali na agricultura, são artesãos, enfim, são pessoas relacionadas aos trabalhos manuais que mantêm a alimentação, que mantém a subsistência dessa sociedade. Lembrando que a Idade Média é uma sociedade que é eminentemente agrícola, né? O comércio ele só vai começar no período ali do século XIII, né? Timidamente com a Revolução Urbana e Comercial. Tá? Em termos de arquitetura, os dois grandes estilos são o românico e o gótico, né? De dois períodos diferentes. O românico ele representa ainda o resquício da Alta Idade Média, em que as construções são mais robustas, são mais fortes e que as paredes são mais grossas, porque é um período de temor por conta das invasões, da violência das invasões, das guerras entre povos bárbaros e povos já cristianizados. Então, a arte românica, o estilo românico, ela representa um certo espírito da época, né? Ainda forte, né? Mais bruto, ainda que nessa foto que eu tinha pego aqui, já é uma construção sofisticada, né, mais delicada, mas ela ainda guarda esses resquícios de um período mais duro. É muito comum a gente ver os castelos antigos, né, com as suas muralhas, enfim, a construção do estilo românico também. Já no período da Baixa Idade Média, a gente vê aqui na Catedral de Burgos, né, o estilo gótico, tá bom? Esse estilo gótico, pessoal, vem dos godos, né? Um povo bárbaro que depois se cristianizou, mas a gente vê que aqui as construções elas já são bem mais sofisticadas, elas são muito grandes, né? Para demonstrar a grandeza de Deus diante dos homens, então a gente vê que ela é muito mais rebuscada, né? A arte é mais sofisticada, a arquitetura é mais detalhista. Para dentro dessas mesmas catedrais, principalmente as góticas, a gente vê os vitrais, né, que também são desenhos de passagens religiosas, ainda com aquele objetivo pedagógico. Além disso, em questões relacionadas à cultura, e aí a gente vê que a produção cultural ela ainda se mantém nesse período, nós vemos que, inicialmente, temos ali os monges copistas, né, que copiam não só a Bíblia, mas também os grandes pensadores da antiguidade, né, os grandes pensadores cristãos. Lembrando, a produção cultural continua intensa nesse momento, tá? A produção religiosa, cultural está muito intensa. E a gente vê nascer nesse período também as universidades, né, dando origem ao que a gente entende hoje como universidade, tá? A Universidade de Oxford, né, uma das mais antigas do mundo, ela se mantém até hoje como um centro de excelência do ponto de vista da produção cultural, em todos os ramos, tá bom? Naquele momento, a igreja, na Idade Média, ela controla as universidades. Entretanto, né, o que se estuda na universidade vai para além de questões religiosas. Tá? Você não estuda só filosofia religiosa ou só direito canônico, você estuda também as chamadas artes liberais, né? Todo esse conteúdo ele passa a ser consumido não só por religiosos, mas também pela nascente burguesia. Alguns poucos nobres que se interessam pela educação formal. Então, ainda que timidamente, esse conhecimento produzido na universidade ele não vai ficar só dentro dela. E não vai ficar só entre o clero. Não é à toa que a gente vê que grandes pensadores do Renascimento, eles se formaram em universidades religiosas, né? O grande exemplo é o Galileu Galilei. Então é importante que a gente saiba que essa produção cultural, sim, foi bastante intensa e sim, tem muita coisa interessante para a gente ver, né? Aqui, apesar de eu ter colocado as mesmas coisas, a gente vê de um lado esquerdo aqui os trovadores, tá bom? Que eram os cantores, menestréis da época, que passavam na corte, né, ou de cidade em cidade, tocando. Né? Então havia toda uma mística bastante romântica em relação a esses sujeitos, né?
as moçoidas da época ficavam bastante animadas em relação a isso, nasceu esse amor, digamos assim, cortês, né, que é o amor entre os cortesãos, um amor de cunho possível, né, bastante diferente para a época. Do outro lado aqui, a gente vê que são os cavaleiros e os romances da cavalaria, né? Talvez os dois grandes representantes que a gente possa citar é o ciclo de histórias do Rei Arthur, né? E depois, mais adiante, já nessa travessia, fazendo quase que uma paródia, digamos assim, aos romances de cavalaria, o Cervantes, né? Com o próprio Dom Quixote. Então, aqui a gente vê representada a canção de Rolando, né, que fala sobre Rolando e sobre a sua atuação na Batalha de Poitiers, né, na batalha em que o Carlos Martel, avô do Carlos Magno, derrotou os muçulmanos e impediu a invasão dos muçulmanos, né, à Europa, né, deixou os muçulmanos parados ali na Península Ibérica. Então, isso também foi transformado em um romance de cavalaria, sempre mostrando o ideal de homem cavaleiro, né? Ideal do homem que se sacrifica pela cristandade, etc. Então, essa produção cultural, repito, foi muito interessante e tem bastante coisa aí que a gente pode ver, tá bom? Com isso, terminamos aqui a nossa aula sobre cultura na Idade Média.